Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UXplay Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje nós vamos falar sobre games, o mercado de games no Rio Grande do Sul, no Brasil e também, claro, dar uma pincelada do que está acontecendo no mundo. E para isso, os nossos convidados que já estão aqui no estúdio para fazer essa troca com a gente são o professor e doutor da Universidade de Caxias do Sul, Marcelo Fardo, que é coordenador dos cursos de bacharelado em criação digital e tecnólogo em jogos digitais, e também o Everton Vieira, que é bacharel em análise de sistemas pela Universidade Católica de Pelotas e também sócio fundador da Easy Play Games Studio e atual presidente da AD Jogos Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença de vocês, A gente sabe que é difícil, mas conseguimos, depois de muitas conversas, gravar esse podcast. Muito obrigado aí pela presença. Prazer de participar. Prazer estar aqui, Jorge. Então, professor Marcelo, vou começar com você, pedindo que faça uma leitura do que é o mercado de games, para quem não conhece, para quem é leigo nesse assunto, O que é? Como assim mercado? Dá para ganhar dinheiro? O que a gente pode fazer? Fala um pouquinho sobre o mercado de games para que a gente possa entender um pouco desse processo. Tudo bem. A indústria de jogos, o mercado de jogos ou a área de jogos, como queira chamar, hoje é a grande indústria cultural, do século XXI. Talvez, assim como há talvez 30, 40 anos atrás, na minha infância, na infância de vocês, talvez ali início da década de 80, 90, até antes, assim como era o cinema nessa época, Era o cinema que definia a cultura, que definia o comportamento, que definia tendências, que definia a moda, As pessoas olhavam para os grandes atores de Hollywood, para as grandes produções, os grandes heróis, as grandes histórias, E era dali que nascia a cultura popular, Os nerds daquela época, o pessoal que gostava de ficção científica, desse tipo de assunto, Hoje, esse papel ele é predominantemente exercido pelos jogos, A gurizada hoje consome muito mais os jogos do que outras mídias, Então são os jogos que definem a cultura hoje, mais do que outros elementos, Por exemplo, uma coisa que acontecia no passado, você tinha jogos que eram baseados em filmes, Então, para trazer um pouco essa massa de consumidores que estava no cinema, trazer para a indústria de jogos que estava, começando a sua popularidade maior, Então, ela bebia da influência do cinema. Hoje em dia a gente enxerga o contrário acontecendo, Você tem filmes que se baseiam nas grandes franquias de jogos para trazer os jogadores para o cinema, Então você tem esse fluxo contrário, É só olhar ali grandes sucessos, por exemplo, o filme do Super Mario, da Nintendo, que é o Mario, assim como o Mickey está para a área de animação, o Mario está para a área de jogos, O Mario é o grande mascote, o grande símbolo, o grande ícone dos jogos, Então o filme do Mario fez um sucesso enorme. Você tem produções recentes aí, o próprio The Last of Us, a série, que fez muito sucesso, e a série é super fiel aos jogos, então traz as pessoas para o audiovisual a partir da série. Agora teve também a série do Fallout também, que tá muito legal. Foi a primeira, segunda maior estreia da Amazon, fazendo bastante sucesso. Então a gente enxerga esse movimento contrário. Por quê? Porque games hoje é a indústria cultural que define o comportamento e as características dessas novas gerações, das gerações mais novas, Pelo tamanho, Pelo tamanho, pela importância, pela presença, pela onipresença também, Hoje em dia as plataformas possibilitam isso, Você consegue jogar a qualquer momento, para o bem ou para o mal, Às vezes eu sou professor, eu tenho alunos em sala de aula que às vezes a gente gostaria que estivessem, um pouco mais focados, eles estão dispersos, Então, para o bem ou para o mal, sim, a gente tem essa possibilidade, Mas, enfim, eu diria que a grande indústria cultural hoje do século XXI, a gente pode dizer que sem dúvida nenhuma, os jogos
Se não é a maior, com certeza está entre as maiores. As maiores, né? Uhum. Everton, e tu é dono, né, de empresa. Fala um pouco também sobre o mercado no Brasil, né? Como é que é ter uma empresa, né, de games, enfim. EasyPlay Games. EasyPlay. Bom, eu posso começar dizendo que é difícil, né? Já dando o primeiro feedback. Acho que é importante comentar um pouco sobre a estrutura de como tudo funciona. Então, nós temos a indústria e temos o mercado, né? Então, o mercado é o mercado consumidor. São jogadores que consomem jogos. Aí temos o Brasil como ali em torno do 5º, 6º colocado no mundo como consumidor. Então, o brasileiro gosta de games, consome games, né? Olha. Também temos aí os esportes, também que é um terceiro vetor, né? Que está ligado à indústria também. E a indústria é a produção dos jogos, né? Então, no Brasil, temos hoje algo em torno de 1.100 empresas. 50 delas estão no Rio Grande do Sul, né? E 40 associadas à AD Jogos, que é a associação que eu faço parte, que nasceu em 2013. Então, aí temos 10 anos já de associação, que torna tudo um pouco mais fácil, né? Então, ela unifica essas empresas, facilita a comunicação entre as empresas, compartilhamos os erros, os acertos, tornando um pouco mais fácil, né, essa jornada e essa epopeia de produzir games aqui no Brasil. É bem importante isso que tu falas, porque sem essa organização, a pessoa que tem interesse, que montou uma empresa, ou que é um indivíduo, enfim, tá sozinho. Tinha que sair buscando. Exatamente. A AD Jogos foi uma das pioneiras, foi a pioneira, na verdade, como uma associação regional, uma associação do estado, né? Temos a Abra Games, que também tem 20 anos agora, completou, que é a associação nacional, mas como ela é nacional, obviamente, né, não consegue ter um contato tão frequente e não acompanha tão de perto cada empresa. Então, uma associação regional é fundamental para que fique mais fácil um pouquinho essa jornada de ter uma empresa, né, nessa indústria. A EasyPlay vai completar agora 14 anos de vida. Olha só. É difícil ter uma padaria no Brasil, né? 10 anos, imagina um estúdio. Então a gente está bem contente de ter sobrevivido aí durante todo esse tempo, focado em games, né? E nós estamos rodando aqui, né? Alguns trabalhos nossos os trabalhos aí que vocês... Fala um pouquinho também sobre esses trabalhos, Everton. Um pouquinho sobre o todo ainda, né? Então um estúdio pode ter algumas opções, né, para escolher em relação ao modelo de negócio. Então o estúdio pode focar em serviços, desenvolvendo animações, arte, programação para outros estúdios. A gente chama de work for hire, né? O outsourcing, esse tipo de prática. Então, é basicamente o modelo de serviço, né? Seria uma terceirização? Exatamente, podemos simplificar assim. Tu quer um jogo e contrata a EasyPlay para te ajudar a desenvolver. A EasyPlay pode fornecer programação, arte para outros estúdios, né? Para um cliente, se for um jogo voltado para treinamento. Precisa um pedaço até do jogo, marketing, né? Sim, pedaço. Sim. Você precisa da arte do jogo, dos efeitos sonoros, da trilha sonora, de uma feature do jogo, um sistema do jogo. E você contrata alguém, né, um estúdio, uma empresa, para, olha, não estou conseguindo, não tenho cronograma para dar conta disso, essa empresa então faz esse pedaço do jogo, esse módulo do jogo para mim. E vocês já trazem, Everton e Marcelo, uma coisa aqui que é bem complexa, né? Mostra o quão difícil é também esse trabalho. Porque se tu precisa de uma... terceirizar alguém mais especializado, exatamente. Por que eu construí esse raciocínio? Porque daqui a pouco os jovens, vou criar um jogo e tal. Não é tão simples assim. Não, a primeira coisa que eu falo logo na primeira aula de game design, no primeiro semestre, para já deixar eles muito a par desse detalhe, é que fazer jogos não é fácil. Se você ouviu de algum influencer, de alguém dizendo que fazer jogo é fácil, essa pessoa está mentindo descaradamente na sua cara. Né? É um sistema bastante complexo de umas infinitas partes móveis que se influenciam umas às outras, né? O que eu quero dizer nisso? Às vezes você colocar o personagem um pixel mais alto, um pixel mais baixo, ele vai influenciar na colisão com o inimigo, que vai influenciar na quantidade de vida, que vai influenciar na dificuldade do jogo, que vai influenciar em como o jogador percebe aquele jogo, né? Então você precisa de muito teste, muita iteração, né? Fazer um jogo, a gente sempre diz que não é um processo linear, né? Você não
começa com uma ideia de jogo, senta no computador e implementa ela, faz um teste, faz uma arte bonita, vende e fica milionário. Não, isso não existe, né? É sempre um processo cíclico, um processo iterativo. Então, você tem uma ideia, você testa essa ideia, você volta para a ideia, você testa mais uma vez, você implementa, aí você testa de novo, aí você avança, aí você volta e testa de novo e volta, sabe? Ele é um processo muito cíclico, muito demorado, né? E muito complexo. Então, óbvio que a gente tem alguns pontos fora da curva, todo mundo vai encontrar exemplos de um Stardew Valley da vida, jogos feitos por uma pessoa ao longo de 3, 4, 5, 6 anos, né, no quarto de casa, sozinho, exceção, né? E lançou esse jogo e ganhou muito reconhecimento, tanto pessoal quanto financeiro. Esses casos existem, mas eles são pontos fora da curva, né, Everton? Dá pra fazer uma relação com jogo de futebol, talvez tu tenha lá vou usar o nome tradicional, o Neymar, enquanto isso tu tem... O atacante do Farroupilha lá de Pelotas. Isso é a realidade, né? Isso é onde o pessoal acaba se empregando. Mas voltando ao ponto, então, nós temos empresas que prestam serviço, né, para outras empresas, para outros estúdios ou para outras instituições. A EasyPlay, no início da sua vida, focou no mercado chamado de Adver Games. Então, fazíamos jogos para divulgar marca, produtos, né, trabalhando com agências de publicidade no Brasil todo. Foi um período bem interessante também. É uma das aplicações que o jogo games pode atuar. Mas desde 2015, a empresa foca na produção dos seus jogos próprios, né? No nosso caso, focado em celular, jogos de celular. Desde então vem galgando se tornar sustentável, né? Para poder crescer o time, para poder criar mais jogos mais ambiciosos. E hoje a Easy está focada também em multiplataforma. Então nós começamos no celular, como a gente viu ali o game da Isa, né? Começa no celular, mas a gente já pretende e já pensa, já desenha aquele game para poder ser portado para console, PC também, aproveitando para espalhar a IP, né? Nossa propriedade intelectual. Começando no celular, que é um mercado mais promissor em relação à receita, mas não deixando também de portar aquele game para o console, para o PC, espalhando, né, o nosso produto por todas as plataformas possíveis, aumentando a nossa chance de sucesso, né? Então é um perfil um pouco mais maduro e ambicioso, vamos colocar assim, mas ao mesmo tempo também visando, né, ficar mais estável como empresa, como um produto que gera. Agora, o mercado no Brasil como consumidor, acho que comentou, é um bom mercado consumidor, né? E na parte de investimentos nessa área de produção, como é que está o Brasil, Marcelo e Everton, né? O Rio Grande do Sul, ele é forte também, né? Sim, é aquilo que o Everton comentou, depois eu deixo para ele complementar, né? O Brasil é um grande mercado consumidor. Exato. Então, o brasileiro gosta de jogar bastante, né? Existem pesquisas que falam isso, tem uma pesquisa bastante boa nesse sentido, que é a PGB, né? A Pesquisa Games Brasil. Todo ano ela traz valiosos dados assim, sobre o consumidor de jogos. Ela é uma pesquisa voltada para o consumidor, né? Então é bem bacana olhar isso. E existem outros relatórios, o próprio relatório da Abra Games, o relatório da AD Jogos, que mostram então o lado da indústria, né? A indústria de empresas que desenvolvem, que olham para isso como um negócio, né? E esse negócio precisa gerar lucro, gerar renda para pagar funcionário, para poder fazer o próximo jogo e continuar pagando os funcionários, né? A empresa, a EasyPlay, por exemplo, tem 25 funcionários. Eu ia perguntar agora, 25, é bastante? 25 colaboradores, né? É uma empresa, considerando o tamanho das empresas de jogos que a gente tem aqui, já dá para dizer que é um tamanho grande até, né? Quantos anos você falou antes? Vamos para 14 anos 14 anos. Em dezembro, 14 anos. Relativamente, eu diria, é uma empresa jovem, não é? 14 anos... É que aqui no Brasil não existem empresas velhas de jogos. De jogos. A mais velha, a gente estava conversando um pouco antes nos bastidores aqui, deve ter 20 anos a mais velha, provavelmente. Sim. Se é que tem isso. Lá fora existem há mais tempo, né? Você pegar, acho que uma das primeiras, se não me engano, foi a Atari, né? A Atari lá na década de 70, ela surge ainda, né? Então a indústria lá fora já é um pouco mais madura, né? Já tem praticamente ali os seus 50, 60 anos. Nova. Mas mesmo assim é uma indústria nova, né? Uma indústria de 50 anos... Não é uma indústria, até pegando pela minha área, por exemplo, acadêmica, né? Começa-se a olhar para os jogos como uma área de estudos, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Bastante recentemente, assim, você tem a academia olhando para jogos como um objeto de estudo, de pesquisa, uns 20 anos, talvez. Antes disso, jogos praticamente não eram olhados. Se pegar os primeiros livros de game design, por exemplo, são de início dos anos 2000.
Eles têm 20 anos. 20 Claro que a pouquinhos. tecnologia ela também vai proporcionando esses avanços, né? Sim. Então, numa outra época também a coisa era bem mais complicada. Hoje, eu acredito também, eu vou dizer aqui conversando no off, né? Que também existe uma ideia que como nós estamos vivendo um momento muito tecnológico, a coisa é fácil de se fazer, para quem gosta, para quem mexe, e não é tão simples assim. Vocês trouxeram esses exemplos. Existe a pessoa que tem o interesse em montar um jogo e a necessidade de ter uma empresa para fazer isso. Né? São duas coisas diferenciadas. Você, Everton, proporciona para quem tem esse interesse a possibilidade de transformar ele em algo real, é isso? Exato. Para a gente deixar para os alunos que estão assistindo e também para quem é leigo e talvez tenha interesse em entrar, eu quero focar um pouco nisso aí. Como que eu faço? Né? Qual é o primeiro passo? Sim. Importante, eu acho, complementar até a tua pergunta anterior sobre os dados do Brasil, né? A gente não, Exato. Vamos lá. não colocou, né? Então, temos 1.100 estúdios hoje, empresas no Brasil, né? Mapeadas até então. Provavelmente esse número já aumentou um pouco. No Rio Grande do Sul temos em torno de 55, 58 empresas mapeadas e associadas em torno de 45 atualmente. Empresas estruturadas como a Easy Game. Isso, exatamente. Tá, não necessariamente do mesmo tamanho, com funcionários. Não, existem empresas pequenas, com 2 pessoas, mas é uma instituição. Estão tá? produzindo. Estão produzindo. Existe tem CNPJ e tal. Estúdios tem pequenos, médios e grandes. É bem comum ter essa diversidade bem significativa de quantidade de pessoas, né? Basicamente, tem esses modelos, voltando para complementar o ponto anterior. Então, temos empresas focadas em outsourcing, em terceirização, como tu bem localizou o termo. Empresas focadas em produzir os seus próprios jogos. Tá? E é bem diversificado. No estado tem quase que 30, 70 talvez, no país também, e no mundo todo também tem essa proporção. Depois temos mais uma divisão, que são das plataformas, né? Então a EasyPlay, por exemplo, trabalha com o que nós chamamos de mobile first, começa no mobile, no celular, e depois vai para PC e console, mas temos empresas só de celular, empresas só de console, só de PC. O estúdio acaba se ajustando para a maneira e o modelo de negócio que ele mais se adapta, né? A indústria nasceu com o Premium, né? Do Atari, depois do Nintendo, né? E tudo. Sim. Aquele modelo mais simples, onde o estúdio monta um projeto, investe anos de produção para criar um produto e depois se vira para vender isso no mercado. É o modelo premium que nós chamamos, o retail. O usuário vai lá, paga o preço e tem o jogo, seja físico, seja digital. No nosso caso, que como é focado no celular, temos um modelo chamado free-to-play. O jogo é gratuito. Né? Então nós temos uma facilidade maior para distribuir esse game, que não é tão grande hoje, porque tem muito jogo, né? Tem bastante concorrência dentro da loja dos celulares, por exemplo. E tem um outro desafio que, além de ser divertido, precisa monetizar. Então a monetização dos jogos gratuitos vem através de propaganda e ou microtransações, venda de itens pequenos, né? Normalmente são estéticos ou econômicos, né? Compram mais moedinhas para avançar a progressão do jogador dentro do jogo, ou questões estéticas, como uma skin, uma roupa, um chapéu diferenciado, ou até elementos que transformam ou modificam a progressão do jogador dentro do jogo, né? Então, tu vê que tem complexidades bem distintas, Sim. né? Então, no modelo premium é mais simples de entender, o jogo tá divertido, tá bem posicionado, tem o preço justo, ok, é o suficiente para aquele jogo ser comprado e ter o seu potencial de venda. E no mobile já é diferente, tem técnicas de marketing que envolvem o marketing digital, né? Campanhas no Facebook, numa rede social para baixar o game e tal, e também tem que se preocupar nessa questão da monetização. Tem que usar uma quantidade adequada de propaganda, uma quantidade adequada de oferta de microtransações para que o jogo, no final de um ciclo ali de 2 meses, ele tenha um retorno financeiro para o estúdio. Senão a gente vai virar uma instituição filantrópica fazendo jogo gratuito, né? Sem ter a receita. Mas no final das contas, a experiência é a mesma. A gente fornece, né, uma experiência de diversão, ali, de escapismo para o jogador, né? Para se distrair no momento de diversão, que goste e consuma aquele nosso conteúdo. E no final das contas tem uma experiência bacana, seja o jogo gratuito, seja o jogo pago, independente de qual for o modelo, né? Perfeito. Diga, professor, você ia Não, interessante fazer um comentário. Só complementar a questão dos dados que você perguntou no Brasil, né? A gente já falou tantas vezes isso ontem, hoje, que eu já não sei mais se falei ou se não falei. Eu tenho algumas coisas aqui. Enfim, o Rio Grande do Sul, então, é o terceiro estado em número de empresas de jogos, né? A gente só perde para São Paulo, e Rio. Né? Mas ele é o segundo em faturamento
Então, as empresas, mesmo tendo um pouco menos de empresas que o Rio, a gente fatura mais que o Rio. Isso são dados do relatório da Abra Games, divulgado agora, recentemente, faz 2, 3 meses, eu acho que eles divulgaram. Você pode acessar no site da Abra Games isso, né? E um dado também que o Everton trouxe, que eu não conhecia também, é o faturamento per capita, ou per empresa, né? Vamos dizer assim, que as empresas do Rio Grande do Sul, então, acabam faturando mais do que, na média, né? Do que as outras dos outros estados, né? Isso é interessante. Mesmo que, claro, São Paulo fatura mais, mas como tem muito mais empresas, então, se você fizer a média, você dilui mais a média. São empresas mais lucrativas. As mais lucrativas estão aqui no Sul, dá pra gente ler assim dessa então, forma. Então, o que a gente pode dizer? Esse mercado é um mercado que, claro, como vários mercados, enfim, está em crescimento. Vale a pena investir e nós temos aí jogos que também, pelo menos eu acompanhava algumas matérias, tá? Marcelo e Everton. Tem aqueles jogos educacionais, tem o jogo de entretenimento e tem games que também são utilizados em outras áreas, vamos dizer assim. Talvez isso fuja um pouco do que vocês estão falando, mas daí depois a gente volta, não tem problema nenhum. Mas tanto para a medicina, a parte da psicologia, isso aí também está dentro dessa construção das empresas nacionais, aqui, locais. Tanto que comentei, a SBPlay trabalhou um bom tempo focando em marketing, né? Então, jogos voltados para divulgação de uma marca. Fizemos alguns games bem mas bem que eu tinha entendido, né? O marketing como marketing para te divulgar o jogo. Não, existe. Foi esse meu entendimento. Claramente, esse é o tradicional, né? Que precisa do marketing para divulgar o jogo, mas no caso dos Adver Games vou citar aqui alguns exemplos. Fizemos um game, por exemplo, para Positivo Informática, que embarcava dentro dos tablets, dos celulares e dos notebooks deles, né? E era um game aparentemente um game normal, e realmente era um game normal, mas ele foi encomendado pela Positivo para divulgar a marca, né? Então, dentro do jogo tinha a marca Positivo, o celular do protagonista, que era um jogo de investigação, né? Com alienígenas e tal, bem lúdico, e o protagonista usava um celular, e o celular era naturalmente da Positivo, né? Ele usava o notebook em algum momento do jogo, também dava pra ver que o notebook era da Positivo. Então tem essa mistura, né, de game com marketing, onde o game tem a finalidade de vender uma marca, Agora eu entendi, eu tinha entendido. Gente, acaba sendo uma outra aplicação, né? Vai ao encontro do que tu falou, mas é fantástico. Sim, as marcas investindo no jogo, fazendo marketing da sua... Sim. Movimenta milhões? É o Adver Game, né? De Advertising Games, né? Adver Game. A própria Aquiris também, né? Que é uma das maiores empresas do Brasil e a maior do Rio Grande do Sul, que agora foi até comprada pela Epic, né? Que é uma das maiores do mundo, né? Do lado positivo e negativo disso também, né? Enfim, nós temos uma grande empresa gaúcha que já não é mais gaúcha, né? Ela foi comprada, né? Mas ela começou fazendo Adver Games, né? Esses jogos. E aí, pegando o gancho para o que você falou, nós temos os jogos educativos, que na academia também a gente conhece como serious games, né? Os jogos sérios, né? Que seria basicamente você ter esse contexto do jogo, né? Todas essas características do jogo, mas com um objetivo não de entretenimento, um objetivo de aprendizagem. Né? Por exemplo, nós estamos desenvolvendo um projeto agora, fruto de um edital do governo, do programa Game RS, né? Que é essa iniciativa do governo para fomentar a indústria de jogos aqui no estado. Nós estamos desenvolvendo um jogo educativo para educação financeira de jovens, né? Então a gente está escutando os jovens, a gente está fazendo todo um processo, né, de escuta com eles para ver que tipo de jogo a gente vai desenvolver que possa atender as demandas desse público, né? E falar a linguagem deles, né, através do jogo. Sim, possa por meio desse jogo ensinar conceitos de educação financeira, né? Sim. Isso é bastante usado, isso é bastante comum, né? Eu faço parte da trilha de educação do SB Games, que é o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, que acontece há 20 e tantos anos já, né? 23º, né? E eu sou da trilha de educação lá, e a gente tem todo ano dezenas de artigos submetidos relatando o desenvolvimento de jogos educativos para as mais variadas assuntos e conteúdos, né? Desde conteúdos escolares, biologia, matemática, ensino de programação, ensino de ciências, ensino de manejo ambiental, cuidados com o meio ambiente. Assim, as aplicações disso são infinitas. Né? E aí inclusive, até na questão, agora tu está
comentando, professor, pessoas com deficiência também, né? Podem ser criados jogos para reabilitação é muito comum, sim. Existe um termo para isso também que são os Exer Games. Exer Games, de exercise games, né? Jogos para se exercitar, para movimentar o corpo, né? Então você tem que fazer lá uma sessão de fisioterapia para reabilitar o membro. Então você tem que ficar levantando um peso lá e contando devagarinho, fazendo, sabe, extremamente tedioso, tu dorme fazendo aquele negócio. Agora, se você tem na tela um avatar que repete o teu movimento, que te mostra pontos, que mostra como você tá indo, que mostra o teu objetivo, por ter feito aquele movimento, que te recompensa. Daqui a pouco tu passa a fase, ele mostra alguma coisa assim, né, de olha, vai que tu vai... Exatamente. A competição que te dá uma motivada para isso, né? Você tem, então, todo esse benefício de auxiliar esse paciente, né? Existe também toda a área da gamificação, né? Das minhas pesquisas, mestrado, doutorado também, pesquisei muito gamificação na educação. Gamificação, basicamente, você pega todas essas estratégias e esses pensamentos, essas mecânicas e dinâmicas do jogo e você aplica em uma área, em uma atividade que não necessariamente é um jogo. Vamos citar um exemplo bem simples de entender. Duolingo, por exemplo. Né? Você já mexeu com Duolingo? Sim, eu faço o meu italiano lá no Duolingo. E você joga Duolingo ou você está aprendendo línguas no Duolingo? Eu estou aprendendo línguas. Você está aprendendo línguas, né? Mas você já percebeu quantos elementos de jogo tem lá? Nossa, agora que tu falou, demais. Pontuação, competição. Você tem tudo competição. Leaderboard. Muda a fase e tal. Exatamente. Então, perfeito. Você tem todos esses elementos que caracterizam os jogos, né? Que engajam, que motivam as pessoas, que prendem, né, as pessoas no jogo, e você pega um pouco dessas dinâmicas, dessas estratégias e você aplica em outras áreas para tentar gerar os mesmos níveis de engajamento, né? Ou tentar aumentar os níveis de engajamento. Olha o que nós estamos falando de mercado de trabalho aqui. Sim, as possibilidades são desde aplicações na indústria... Arranhando a superfície só do potencial. Exatamente. Desde aplicações na indústria, de treinamentos com realidade virtual, com realidade aumentada, com gamificação, né? Então, agora, fugindo um pouco da área de jogos, né? Especificamente falando de jogos de entretenimento, as possibilidades são muitas, né? A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. Ux FM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? Ux FM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. Ux FM. Conectada com o que move você. E agora, para quem está interessado, então, em entrar nesse mercado, vamos falar sobre Caxias do Sul, né, que o Everton está aqui também para contribuir com a Universidade de Caxias do Sul, também investindo, né? Quem está interessado, o que precisa? Tem que ser um formado em TI, tem que ser uma pessoa criativa, tem que saber mexer muito bem com o computador, com o celular. Tem interesse em criar um jogo, gosto muito de jogar. O que eu faço? Por onde eu começo? Eu vou falar do ponto de vista acadêmico, depois o Everton complementa com o ponto de vista corporativo. Né? Vamos lá. Então, na academia é importante colocar isso, que a AD Jogos não conecta só as empresas, né? Ela conecta com as universidades e com o governo, né? Por isso que tem essa sinergia bacana aqui no estado, né? Nós temos o governo com uma agenda de crescimento, de potencialização dessa indústria até 2030, isso já está estabelecido, já está programado, né? Nós temos a academia inserida, então eu tenho contato direto, e outras universidades também, com a AD Jogos, com o governo e com as empresas, né? Por isso que dá uma sinergia bacana aí, né? Quanto ao potencial candidato a trabalhar nessa área, né? Tem que ser uma pessoa curiosa, né? Uma pessoa que gosta de aprender, uma pessoa com alguma resiliência também, né? Porque não é fácil, eu repito aqui, né? Não é fácil desenvolver um jogo, é uma tarefa bastante complexa. São muitos anos? Você diz de formação ou para desenvolver um jogo? Para desenvolver um jogo, porque olha as fases, olha tudo. E vocês falaram antes, né? Não perde o fio da meada, mas eu tenho que perguntar, porque senão eu perco o fio da meada. Tranquilo. Você falou antes em 3, 4 anos, dependendo do jogo, depende do jogo, acho, né? Para você criar. E a necessidade de ter uma empresa que te dê um suporte, porque sozinhos são só alguns casos pontuais, né? E os jogos são complexos, com cenário, com fases, com
É difícil você tem diferentes escopos, né? Diferentes tamanhos de jogos, né? Você pode ter um jogo hiper casual, né? Feito Que é em semanas. que você... A própria Easy Play trabalhava com isso até um tempo atrás. Você consegue desenvolver um jogo hiper casual numa equipe de 3, 4, 5 pessoas. Você faz... Numa semana você faz o conceito dele, na outra você programa e na outra você lança. Né? Mas são jogos extremamente pequenos para celular, para serem jogados, simples para serem jogados no intervalo ali de tá na fila do banco e vou jogar um pouquinho. Mas né? tu pode faturar com isso aí? Pode, Pensando no... nesse caso, com propaganda. Com a propaganda. Porque o jogo é tão pequeno que não cabe ser cobrado por adquirir ele, né? E também é pequeno demais para trabalhar com o que a gente chama de microtransações. A relação do usuário com o jogo é muito efêmera, vai durar alguns dias o interesse por aquele produto ali, mas aí as propagandas entram nos intervalos de gameplay ali para poder monetizar. Mais uma forma de início. Vai lá, Marcelo. E aí, na outra ponta, você tem jogos da indústria que a gente chama de AAA, né? Os AAA, né? Os AAA. Uma Rockstar da vida, né? Produzindo um GTA 6. Quantos anos estão produzindo Décadas, já? quase. 10 anos praticamente produzindo o jogo. Numa equipe de 300, 400 pessoas para mais, né? Com orçamentos multimilionários que a gente não consegue nem calcular aqui, né? Então você tem diferentes escopos de projeto, né? Claro, esse jogo hiper casual, se um desenvolvedor sozinho quiser fazer, tenho um amigo, né, de infância que desenvolveu durante algum tempo esses jogos, eles eram em 2 pessoas e desenvolviam para publishers, né? Sim. Faziam, não tinha problema. Agora, um GTA 6 da vida, né? Se forem 1 ou 2 pessoas, não existe tempo de vida hábil para nem começar a arranhar ele, né? Sim. Então, tem diferentes escopos, né? Mas a pessoa que se interessa em fazer isso, do lado técnico, pelo menos, né? Tem que ser uma pessoa curiosa, né? Uma pessoa... E aí, você pediu antes criativa também, né? Exato. Eu digo que nos games é onde todas as tribos se encontram, né? Porque você tem pessoal do meio artístico, então é o pessoal que vai trabalhar com a arte do jogo, com a interface, com o desenho dos personagens, com a modelagem, com a animação, com os efeitos visuais, né? Com o som, né? Toda essa parte artística, né? Aí você tem o pessoal mais técnico, o cara que vai trabalhar com a programação, os engenheiros de software, desenvolvedores de ferramentas, programadores de sistemas, back-end, servidor, infraestrutura, né? Você tem toda essa parte aí. Você tem toda a galera de negócios, né? De business, que de é administração. importante falar isso, Exatamente, importantíssimo, né? Então, que vai planejar a estratégia de marketing, de lançamento, né? A criação de comunidade, gerenciamento de comunidade. Então, perceba quantas... E a gestão dessa galera toda. E a gestão dessa galera toda, né? Então, perceba quantas áreas de atuação eu mencionei aqui, né? E aí, o curso de jogos, né? Por ser um curso tecnólogo, ele tem 2 anos e meio, a gente trabalha com o perfil que a gente chama de generalista, né? O cara que vai fazer o curso de jogos, tanto jogos digitais quanto criação digital, que é um bacharelado um pouco maior também, né? Ele tem uma proposta um pouco mais abrangente para ir além da área de jogos, mas os 2 cursos são o que a gente chama de generalista. Então, o aluno, óbvio, ele vai experimentar um pouco disso tudo. Ele vai programar um pouco, ele vai trabalhar com game design, ele vai trabalhar com um pouco de arte, ele vai trabalhar com um pouco de som, ele vai trabalhar com um pouquinho de todas essas áreas e fazer alguns jogos pequenos. Né? Depois ele se especializa na gostei da área de programação. Que é o foco da graduação. A graduação não serve para isso. A graduação é para você... O leque ficar aberto ali. É para você experimentar. E aí, já passando a bola pro Everton também, é muito importante que o Everton tenha lá na equipe dele um programador que seja focado na parte de programação, mas ele saiba como o artista trabalha, ele conhece como o pessoal de business pensa, ele conhece como o pessoal de game design trabalha. O contrário também é válido. Ele quer um artista que saiba ilustrar, que saiba modelar, mas que conheça um pouquinho como é que o cara de programação trabalha, conheça um pouquinho como o cara de business trabalha. Né? Então, essa é a visão a partir do ponto de vista acadêmico. O cara que quer trabalhar com o jogo vai entrar aqui e vai perceber isso. Agora, chegando lá para a empresa... Perfeito. São 2 questões importantes. O Marcelo fez essa abertura para a gente chegar, Everton, na parte empresarial ainda, de empresas, que acho que é algo que o aluno precisa também se programar ou então entender. Existem 2 momentos, né? O momento que eu posso ter todas essas cadeiras e trabalhar numa empresa, ou se eu quiser
empreender. Aí entra toda uma questão de Perfeito. empreendedor. Que nem o jornalismo, né? No jornalismo é assim, tu faz texto, tu faz áudio, tu faz vídeo, enfim, produção, aí depois tu vai, né, sabe um pouco de cada coisa, mas acaba se direcionando para aquilo que tu se identificou de uma forma melhor. É importante, esse estágio que a indústria brasileira alcançou hoje é um estágio bem importante, né? Há 10 anos atrás não tinha opção. Eu, Everton, decidi trabalhar com games, a única opção que eu tinha era abrir uma empresa para fazer, para poder me empregar, para poder trabalhar com isso, né? Não tinha, Ou ir para fora. Ou ir para fora. Ou eu faço, Ou ir para fora, trabalhar numa empresa. Hoje, felizmente, temos já uma indústria de 1.100 empresas no país, de 55 empresas no Rio Grande do Sul, que vão abraçar esse profissional, que precisam desse profissional, mais do que abraçar, precisam, estão esperando ali, ansiosos esse profissional ficar capacitado para empregar. Hoje tem um déficit de profissional na indústria brasileira, né? Temos aí comentamos ontem um pouco mais a fundo, mas só para dar uma visão geral aqui, estamos passando por uma anomalia, né? Que tem a ver com pós-pandemia, que tem a ver com guerras, que tem a ver com o juro americano, contexto, né, e tal, né? com algumas demissões, né, no mundo todo e no Brasil também, mas o cenário normal, natural, fora essa anomalia, é um cenário onde falta profissional para a área, né? Que bom que hoje um aluno formado pode optar. Eu tenho um perfil empreendedor? Tenho, tá, ok, então vamos lá abrir empresa, a The Jogos abraça, aqui a Bra Games abraça lá, um cenário bem aquecido para isso, marco legal também, que a gente pode falar um pouquinho. E tem o caminho mais fácil. Se eu pudesse escolher, né, não tive opção de escolha, mas se eu pudesse escolher, eu teria entrado numa empresa de games lá em 2003 ou 2010, aprendido como fazer, junto com profissionais mais maduros do que eu, e aí sim optaria por abrir uma empresa alguns anos depois, se caso ainda quisesse isso. Caso fosse louco para fazer isso ainda. Né? Então, acho que mesmo quem quer abrir uma empresa, acho que é um caminho interessante. Se empregar, conhecer uma equipe primeiro, ser capacitado dentro do contexto empresarial, ali dentro da equipe. E é realmente ter tempo para pensar se realmente faz sentido abrir. Porque eu falo isso, não no sentido, né, distópico assim, mas a gente vê muito equívoco nessa decisão, né? De ter aberto a empresa porque quer fazer um jogo e aí se depara com toda a estrutura, todos os desafios de gerir uma empresa e acaba falindo, né? E indo para uma outra área porque não teve uma experiência ruim com aquele processo ali. Então hoje tem essa opção, sugiro que escolham essa opção, porque é muito mais fácil. Entrar numa equipe já experiente, troca de informação, capacitação e tudo. E aí depois você ainda achar que cabe abrir uma empresa, aí tudo certo. Já parte de um ponto mais preparado, mais capacitado para isso, né? Sim, perfeito. É como tu falou lá no início, né? É como abrir uma empresa, uma padaria, quer dizer, Exato. É difícil. Então trabalha como funcionário vê como é que funciona. Não desmerecendo o padeiro, né? Não, de forma que é uma tradição, por já favor, tem, que nós tem a estamos, receita do bolo lá já, não tem tanto desafio assim inesperado, né? Mas mesmo assim, né, tem alguns desafios. E como nós estamos aqui numa região que é de indústria também, a gente procura relacionar os trabalhos, enfim, a gente tem que cuidar que a internet é fogo, né? Daqui a pouco vem os comentários, vocês sabem muito melhor que eu, né? Às vezes eu falo com alguns entrevistados, esse aqui tu já se prepara que depois vem os comentários. Mas é um business mais tradicional, a gente sabe quais são os desafios, né? O padeiro já sabe o que vai esperar ali, já sabe o que vai ter que fazer. Exatamente. Em games é mais difícil, é mais imprevisível, né? Agora eu achei interessante tu comentar sobre a falta de profissionais, né? Porque a ideia que eu, como leigo, pelo menos tenho, é que toda a juventude tá ligada nisso. Claro que nem todo mundo... Capacitados, né? Nem todo mundo tem vontade de montar algum jogo, alguma coisa. Mas eu achei interessante isso, porque estamos vivendo um momento tecnológico, né? E toda a gurizada aí tá super ligada, né, tia? Como professor, eu vejo com um pouco de cuidado isso, tá? Que o que acontece, né? Pegar as gerações mais recentes agora, né? Quem tá chegando no ensino superior ou que tá finalizando o ensino médio tá com 17, 18 anos, né? Esse pessoal nasceu Acho que é Z, né? meados dos anos 2000, isso, né? Então, essa gurizada já nasceu digital. Eles nem conhecem um mundo offline. O mundo analógico, o mundo já é digital para eles, né? E você tem uma oferta muito grande de produtos digitais, né? Vive numa era de abundância, né? Ao contrário da minha adolescência nos anos 90, né? Que era uma era de escassez. A gente queria
jogar um jogo, né? Eu sempre conto essa história, né? Falando locadora de jogos, o pessoal pensa, o que é isso, né? Mas eu não vou nem falar da minha, que era o fliperama lá. Não, mas eu joguei um pouquinho também, né? Mas então, eu vou só contar uma historinha que é legal, né? Eu acordava sábado de manhã, né? Tinha uma locadora, a minha casa lá em Bento Gonçalves ficava uns 3 quilômetros do centro, né? Eu acordava umas 8h30, tomava meu café, 40 minutos de caminhada e ia até a locadora. Torcia para ter o jogo que eu queria, que eu estava muito querendo pegar, né? Para ninguém ter pego antes, né? Então eu ia ter aquele jogo lá e eu ia jogar ele sábado e domingo, devolver na segunda-feira, para ficar ansioso para o sábado poder alugar de novo para poder continuar aquele jogo ou pegar o outro, enfim, né? Ou seja, uma relação extremamente diferente, isso nós estamos falando da década de 90, 20, 30 anos atrás, uma relação extremamente diferente com a relação de hoje. Você tem uma super oferta. O teu problema não é torcer para que tenha o jogo que você quer, o teu problema é torcer para encontrar um jogo que te agrade. Exatamente. Né? Você tem uma super abundância de jogos. Então, por causa dessa super abundância, me parece que existe um pensamento de que é fácil fazer, de que apenas apertar um botão ou dar uma linha de comando, acessar o ChatGPT, faça este game legal para mim com o personagem. Pode ser que isso aconteça daqui a um tempo, né? Sim. Mas, embora eu tenha as minhas vamos precisar ainda de um profissional que saiba fazer de exatamente. Forma. E aí, essa geração chega com um imediatismo muito grande, né? E a gente sabe que, por mais que as tecnologias tenham evoluído exponencialmente nos últimos anos, o nosso cérebro continua o mesmo, biológico lá dos nossos ancestrais, caçadores e coletores, né? Biologicamente, o nosso cérebro ainda é o mesmo, né? Então, o processo de aprendizagem, por mais que você tenha muito mais tecnologias que te auxiliem, mas o processo de aprendizagem ainda ocorre da mesma forma. E para você conseguir dominar os assuntos e os conteúdos que são necessários para desenvolver um jogo, seja na programação, seja nas artes, seja em qualquer outro aspecto, você precisa de um processo de longo prazo, que é contrário ao processo imediatista ao qual eles estão acostumados, né? Então isso provoca um choque bastante grande, sabe? Pô, mas como assim? Aqui o jogo tá disponível aqui, eu quero programar e fazer um personagem pular na tela e é complicado, demora, aqui tem todo esse código, tem todo... isso aqui não é pra mim. Parei, desisti, vou fazer outra coisa mais fácil, sabe? E a oferta para fazer essa coisa mais fácil está ali na palma da mão, né? Então, eu até brinco bastante com isso, porque eu sou professor de game design, eu sou professor de programação de jogos, eu trabalho com programação, aí os outros professores falam, mas pra ti é fácil, porque tu trabalha com game e a gurizada gosta. Negativo. Eu trabalho com desenvolvimento de jogos. Eu não trabalho com jogar jogos, né? E são coisas completamente antagônicas. Jogar é prazer, é diversão. Eu adoro jogar, o Everton adora jogar, nós somos da área, a gente pega um gurizão aí e dá uma surra na hora do jogo. É uma coisa, outra coisa. Porque a gente adora jogar, e jogar é lazer, jogar é prazeroso, jogar é diversão, jogar é legal. Mas fazer jogo é trabalho. É trabalho, né? E, repito, não é um trabalho simples, inclusive, é um trabalho altamente complexo e exigente e demandante, né? Então, por causa desses choques, assim, a gente também tem uma dificuldade de formar profissionais, né? Porque até a gente comentava antes, o profissional, muitas vezes que se destaca, ele acaba sendo capturado por outras indústrias. Ou capturado por uma empresa lá fora. Internacional. Internacional. Paga em dólar. O problema é remoto. Se você pega um jovem aí, 18, 19, 20, 21 anos, começo de graduação e tal, uma empresa americana remotamente contrata ele para desenvolver software, né? E vai pagar $1.500, $2.000 para ele. $2.000 na cotação atual é quase R$80 mil, né? $2.000 dá quase uns 80 mil na cotação atual. Exagerando aqui, né? Mas é claro, óbvio, dá R$11 mil. Então você pensa, É aquilo que tu falou, né, Everton? Se fosse lá no início, daqui um pouco, né? Tu falou do Neymar, né? Então, também o mesmo processo de como é difícil hoje para os clubes nacionais segurarem um atleta exponencial, né? O exterior vem e suga porque ele consegue oferecer uma qualidade, um salário muito melhor, uma qualidade. Mas bacana isso que tu falou, porque é um ciclo vicioso, né? Então, a maior oferta gera essa ansiedade no jogador, né? Essa talvez efemeridade, talvez também em relação a contato. Isso gera uma demanda mais exigente do jogador. Eu preciso ter um jogo mais chamativo, um jogo mais interessante do que eu tinha alguns anos atrás, porque tem tanta oferta
que o meu jogo tem que ser muito bom para ser destacado agora no meio de centenas de outros, né? E isso gera também uma dificuldade maior ainda para fazer, porque antes um jogo divertido talvez fosse o suficiente, hoje não mais, ele tem que ser divertido, inovador, se for gratuito como os nossos, tem que ser divertido, inovador, que consiga ter uma receita por propaganda que gere algo de lucro no final do ciclo, né? Ou microtransações de uma forma adequada ali, ética e tudo. Então, é um ciclo que vai gerando, né? E tornando cada vez mais complexo esse produto. Eu não estou desmotivando quem faça aqui só. Mas é importante ter essa perspectiva. Vocês trouxeram questões fortes. E um segredo aqui que tu não sabe, vou encaixando na tua história, antes da EasyPlay, eu tinha uma locadora de games. Olha só. Em Pelotas aí. Olha só. O Marcelo ia lá de manhã alugar. Eu ia lá de manhã alugar o jogo. Não, olha. fiz muitos amigos lá na locadora, né? A minha infância era... Inclusive tinha os videogames disponíveis, o pessoal jogar por hora, né? Lá também tinha. Outros tempos parece pré-história isso, mas nós estamos falando de apenas 25 anos atrás, Exatamente. né? Mas não é para desincentivar, mas é para mostrar uma realidade. Deixar ela preparar, para se preparar. Que, por outro lado, não há nada mais recompensador e prazeroso pessoalmente quando Sim. você vence esse desafio e você vê. Eu tenho uma coisa muito legal que a gente faz os projetos de jogos, né, em disciplinas, e no final a gente vai testar lá no nosso laboratório de testagem, né? Então os alunos ficam olhando, a gente convida pessoas para virem jogar, e as pessoas jogando, né? Os alunos ficam assim fascinados, eles ficam hipnotizados de ver outras pessoas interagindo com a obra que eles criaram, se divertindo e gerando aquele prazer nas outras pessoas por meio de um sistema de entretenimento que você criou. Isso é muito legal, isso é muito prazeroso, isso é muito recompensador. Com certeza. Quem trabalha na área de jogos, assim, é uma galera muito, muito legal de conversar, de conviver, assim. Normalmente é pessoas muito, muito gente boa, assim, de conversar, de trocar, porque é uma galera que trabalha para dar alegria e diversão às outras pessoas, entendeu? Perfeito. Por meio de uma criação artística de um jogo. É muito legal. Eu consigo, E é muito fácil perder esse escopo, perder esse contexto numa equipe, né? Então são 25 pessoas lá na EasyPlay, por exemplo. É importante que eu lembre eles, né, que o trabalho que eles estão fazendo lá, porque de repente tem lá uma pessoa focada, por exemplo, em criar as frutinhas do supermercado do nosso game, do Isa, né? E ele fica criando essas frutinhas durante alguns meses, né? Ele pode esquecer do contexto que ele está inserido. Então é importante lembrar, pessoal, hoje existem 500 mil pessoas, exatamente 500 mil, 500 mil de pessoas jogando o nosso game no mundo todo. O Isa está em 6 línguas. Olha está só. convertendo para mais línguas ainda agora nos próximos meses. Parabéns. O jogo também, ele tá sempre em atualização, então todo mês tem um conteúdo diferente, tem uma melhora no game e tal. É um jogo que a gente chama de Live Ops. Ele tá sempre em construção, né? Então tem 500 mil de pessoas jogando o game, gostando de jogar, mandando feedback lá de vez em quando a gente recupera os comentários da loja, né? E compartilha com o pessoal. Esse game aqui, todos os dias eu jogo, é o meu escape aqui pro meu dia cheio de trabalho e tal. Chego em casa cansado, ali abro o Isa, vendo ali meus produtos, amplio meu mercado, aqui meu negócio funciona, né? Se bobear, tem algum gerente de mercado que trabalha, que joga o Usa jogo como simulação também. Foge dos problemas. Isso é muito muito motivador. Por isso que a gente falou, né? A TI é uma indústria mais antiga, ela sempre vai estar mais estabelecida do que games, né? Sempre vai oferecer salários melhores, mas é diferente. Né? Então, o trabalho de um game developer, que a gente chama, né? Quem desenvolve jogos, tem que estar ligado com esse resultado do fim, porque é isso que motiva a trabalhar, né? A criar isso, porque realmente é um conteúdo bem diferenciado, Exato, é interessante tu falar sobre a TI, porque justamente a gente conversava, Marcelo, no off, a questão dos pais entenderem, né, o que é esse mercado e os filhos interessados, porque a gente está dentro de um sistema que ainda está numa transição, ainda tem aquela coisa lógica da empresa física e tal, claro que também o games também tem essa empresa física. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, falasse sobre como é que está o mercado, né, de Caxias do Sul e o trabalho que a universidade também está fazendo, dando esse apoio, né? Enquanto eu rodo aqui o incidente. Por quê? Porque é uma personalidade que está jogando um jogo que foi criado aqui na universidade por um aluno, né? Sim. Então a importância desse marketing que tá rolando. Apesar de nós termos esse cenário no Brasil e no Rio Grande do Sul, né? Caxias e a Serra Gaúcha ainda, eu fico até meio com um certo pesar que eu digo isso, né? Mas aqui a gente ainda não conseguiu conectar
de forma eficiente com esse cenário estadual, né? Então, ainda as empresas daqui ainda são muito embrionárias, né? Estão iniciando, né? Então, uma das formas que a gente está vendo para tentar impulsionar isso, para tentar acelerar esse processo é com esse edital. É um edital em parceria com o Tecnux, com o Ux Inova, que é o nosso parque de inovação e empreendedorismo, né? Para poder pegar essas pessoas que têm esse interesse em desenvolver esses novos negócios na área de games e a gente dar esse suporte de negócios, esse suporte de business para eles, né? Que é o que falta nos cursos de jogos, de TI em geral, né? Óbvio, né? Não dá para você contemplar tudo numa formação. A intenção nem é essa, né? Então a gente vai ensinar o cara a fazer jogos, mas a gente não necessariamente tem tempo hábil, mal tem tempo de ensinar a fazer jogos, né? Quem dirá vender jogos e construir uma empresa, né? Então a ideia é dar esse suporte para essas empresas, né? Para esses empreendedores, para que possam não morrer nessa fase embrionária, né? Que a empresa consiga ultrapassar essa barreira inicial, né? E que encontre sustentabilidade, que possa crescer, que possa contratar, que possa oferecer emprego para os nossos alunos, né? Porque hoje eu tenho alunos que trabalham na empresa de jogos já num cenário muito melhor que há 10, 15 anos atrás, que nem o Everton comentou. Eles conseguem trabalhar para empresas gaúchas de jogos, que já é um passo muito importante que diferencia, como a gente já comentou aqui, né? Mas o nosso objetivo como universidade, né, e como professor, como coordenador aqui, é que os alunos possam, daqui a pouco tempo, né, daqui a alguns poucos anos, quem sabe, trabalhar para empresas caxienses de jogos. Olha só, isso, né? isso Gaúchas e caxienses de jogos, né? Que possam se conectar com esse cenário nacional e cenário internacional, quem sabe fazendo parte desse polo, né? Aquele planejamento para 2030 que eu te falei é para que o Rio Grande do Sul se torne uma referência latino-americana no desenvolvimento de jogos, né? O maior polo da América Latina de desenvolvimento de jogos é para ser aqui no Rio Grande do Sul. Entendeu? Então, o momento para se especializar, o momento para começar a estudar, para começar a empreender, o melhor momento era ontem, o segundo melhor é hoje. Né? Sim. Então, é isso. Parece muito ambicioso, mas é importante a gente comentar também, que acho que eu não comentei ainda. O Rio Grande do Sul tem um histórico muito claro na produção de jogos no Brasil, né? Tivemos o primeiro curso pela Unicinos, a primeira empresa, né? Uma das primeiras empresas como a Softlogic, por exemplo, em 97. Tivemos o primeiro decreto, o GameRS, com parceria entre o governo e indústria aqui no estado, né? A DJogos foi a primeira. Desculpa te interromper, eu ia te perguntar isso. Existe tu falou dessa parceria governo, indústria e tal. Existe incentivo do governo financeiro para as não como deveria ter se a gente estiver olhando para países que são hoje uma referência e são polos, né? Hoje o investimento é muito pequeno comparado ao que poderia ser. Mas como tá mudando. O GameRS, inclusive, viabilizou, né, o próprio laboratório de QA aqui da universidade. Foi um decreto bem importante, é basicamente uma apresentação. Estado, existe essa indústria aqui, ela está indo muito bem, sem ajuda até agora, 10 anos sem ajuda. Imagina ajudando onde esse pessoal aqui vai. Então a GameRS tem essa ambição de criar a conexão, né? E a DJogos auxilia ali para ver aonde esse investimento pode acontecer e através de qual secretaria, por exemplo. Tivemos aí também a DJogos, como eu falei, a primeira associação regional, né, do país. Ajudamos a criar outras associações regionais em outros estados também, então como uma referência de organização e de foco e tal. E agora, recentemente, tivemos um marco legal, a nível nacional, né? Perfeito. O que isso significa? Como o nome diz, né, vai ser um marco na história da indústria nacional, porque agora a gente vai ter um reconhecimento, né, do governo em relação à indústria que nós somos hoje e o potencial que a gente tem e tal. Então vai desde um KNAI, que não existia antes, era uma coisa meio maluca de pensar, não existe um KNAI, uma empresa não pode se colocar oficialmente dentro da indústria de jogos, ela tem que se colocar na produção de software ou de conteúdo, alguma coisa meio obscura ali. Isso dificulta muito Com certeza. A análise de imposto, né, de receita das empresas e tal. Hoje é feito à mão, né, de uma forma bem manual. Então a partir daí vai ter um controle mais fácil, vai se medir melhor, né, o potencial, e aí pode vir naturalmente, de forma bem natural, investimento, isenções, para tornar o país inteiro, né, uma referência na indústria de jogos, como outros polos aconteceram com esse tipo de incentivo, né? Professor Marcelo Everton, passou voando o tempo, né? Já. A gente nem teve tempo de entrar em por que o PlayStation é melhor que Xbox. Exatamente. Mas enfim, então vamos ter que fazer um novo programa, um outro, e abordar outros. Mas acredito que foi muito importante
esse bate-papo aqui para que os alunos, as pessoas, os leigos, os interessados possam compreender como é montar uma empresa, o que é ter o sonho de fazer um game, o quão complexo que é, não desmotivando, mas, como você disse, né, professor Marcelo, mostrando a realidade, porque hoje realmente tudo parece muito rápido, muito fácil, e o nosso cérebro, ele continua o mesmo. É só a nossa informação aqui que está voando. Quanto tempo, só para a gente finalizar, dura o curso? O tecnólogo em jogos digitais, ele é um curso de 2 anos e meio. Tecnólogo em jogos digitais, tá? Mas é importante colocar que ele está como se fosse que dentro de um outro curso, né, que é a criação digital. Criação digital é um bacharelado de 4 anos, voltado para a indústria criativa como um todo, inclusive jogos, né? Então, o tecnólogo é só focado em jogos. Para o aluno que quer entrar e desenvolver jogos. O Criação Digital é um bacharelado, né, um pouco maior, né, e mais abrangente. Ele já olha para outras áreas, para o audiovisual, ele já olha um pouquinho para fotografia, para animação, para realidade virtual, para aplicativos, um pouco mais de desenvolvimento. Então ele prepara um profissional um pouco mais interdisciplinar, assim, com uma bagagem um pouco maior, né? Mas, claro, são duas propostas pouco diferentes, né? Tecnólogo e bacharelado são 2 propostas diferentes, né? Sim. Mas elas andam, os 2 cursos andam juntos, aí formando profissionais, tanto um quanto o outro formando profissionais para essa área. E esse é o caminho. Professor Marcelo, espero que muitas empresas surjam aqui em Caxias do Sul, possam empregar aí os nossos alunos, muitos empreendedores também, né? Deem esse passo. E conta aqui com o UXPlay Podcast, que a nossa universidade também sempre continue dando um apoio bem forte aí para esses novos empreendedores ou novos profissionais da área digital. Eu agradeço, muito obrigado, foi um prazer esse bate-papo. O prazer foi todo nosso. Everton, que a Easy, né, continua empregando, né, e com muitos e muitos anos aí ainda de existência e possa empregar muitos Foca agora mais uma década, pelo menos. Mais uma década. Muito obrigado, Everton, pela tua presença. Bate-papo super legal. Fica aí o espaço aberto para uma próxima, né? Quem sabe? Esperamos, né? Vamos lá. Tá bom, gente. Obrigadão, valeu. Você conferiu mais um programa do UXPlay Podcast. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o conteúdo e deixar o seu comentário. Os programas estão no YouTube e também no Spotify ou no @UXPlay, no Instagram, no TikTok ou no Facebook. E você nos acompanha também na Rádio Comunicaverso. Um forte abraço e até o próximo!